Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o Felipe Sá e esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, voltamos àquele velho assunto. Curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva nas nossas redes sociais e, claro, fique sempre por dentro. Bom, meus amigos, hoje aqui, excepcionalmente, estamos só eu e Felipe. João Henrique teve um probleminha pessoal, né, Felipe? Acontece nas melhores famílias. Hoje ele não está aqui conosco, mas nós vamos tentar aqui manter a qualidade, apesar da perda inestimável do nosso amigo. É verdade. Agora a pergunta que não quer calar, você demitiu o João dessa vez? Como é que foi? Eu sou um cara vingativo. Mas não, o João estará de volta em breve aí, se Deus quiser. É isso aí. Meu amigo, vamos falar de um caos interessante hoje? Caos interessantíssimo. Meu amigo, olha só, vamos voltar no tempo aí. Imagine você, os nossos seguidores, por exemplo, em outubro de 1938. Ou seja, a gente está falando de uma época que não existia a internet e que toda a questão de comunicação deveria ser no máximo ali por rádio. E você presenciar, por exemplo, no rádio, né, e ouvir uma invasão alienígena ao vivo, meu amigo. Você imagina uma situação dessa. Foi isso exatamente que aconteceu nos Estados Unidos em outubro de 1938, quando Orson Welles narrou uma invasão alienígena, né? E aí muita gente acreditou naquela situação e o país acabou virando um grande tumulto, né? Dizem que 6 milhões de pessoas ouviram na época, imagine, né? 1938, sim. A repercussão disso, né? E muitas pessoas se desesperaram, porque o Orson Welles, o que ele fez? Ele era um dramaturgo, um radialista, ele adaptou uma obra chamada Guerra dos Mundos para o radioteatro, né? Verdade. Só que ao invés de anunciar que ele estaria ali simplesmente narrando a peça de teatro, na verdade ele simulou que ele estava dando uma notícia num programa que acontecia aos domingos, e aí na ocasião ele foi falando notícias outras e de repente ele falou assim: edição extraordinária, temos aqui um alerta, igual aquele plantão da Rede Globo, né? Aquela musiquinha que todo mundo conhece do plantão da Globo. E aí ele anunciou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas. Rapaz, imagina, pousou! Faz o quê? Faz o quê? O que os americanos fizeram? Muitos americanos na região de Nova York, New Jersey e tal. Uhum. Eles saíram, começaram a fugir para as estradas, né, como se fosse possível fugir de um alienígena. Vou para onde? Pega a estrada. Pega a estrada e mora aqui no Brasil. Vai para o Jerivá. Vai para o Jerivá. E aí houve então essa fuga em massa, desespero generalizado, sim. E tal, a ponto dele ter que voltar depois para dizer: pessoal, calma, era uma brincadeira, né? E eu acho que esse episódio que aconteceu aí há tantos anos atrás, né, ele serve para mostrar como uma notícia falsa, no caso do Orson Welles ele não teve a maldade, né? Sim, ele na verdade quis dar realismo à situação, a peça de teatro. Então não foi algo que ele fez para prejudicar ninguém. Mas naquela época, vejam a repercussão de uma notícia falsa, que hoje a gente conhece como fake news, exato, né? Que esse vocábulo se eternizou ali pelo presidente Trump dos Estados Unidos. Então, assim, vejam a gravidade desse tipo de conduta, né? Sim. Que isso é capaz de operar reações irracionais. Sim, diversas, né? Assim, espontâneas, né? Perigosas. Perigosíssimas e tal. Então eu acho muito legal, Felipe, você trazer esse caso para que a gente possa falar sobre o tema de hoje, que é fake news. Bom, pessoal, para falar de fake news, né? Esse caso que o Felipe acaba de narrar aqui, que aconteceu em 1938, muita gente deve pensar assim: que povo ingênuo, né? Como é que você acredita que o país está sendo invadido por alienígenas? Que conversa mais doida e tal. Mas o fato é que a repercussão das fake news ela teve um incremento muito grande agora por causa da internet, né, Felipe? Exato, porque, na verdade, meu amigo, vamos voltar um pouco. Em 1938, como te disse, o único meio de comunicação era a rádio. Então, para você ver, ele teve que, no outro dia, ou seja, imagine o tempo que se levou, né, até as pessoas realmente entenderem que aquilo, na verdade, era uma peça de teatro, para ele explicar: pessoal, calma, eu estava só falando de uma peça de teatro. Exato. Hoje, a internet, ela é muito dinâmica. Então, assim, uma mensagem que você encaminha agora,
um segundo depois, ela é encaminhada para 20, 30, 40 pessoas. Essas 20, 30, 40 pessoas se transformam em 200 milhões. Exato. Então, a internet nada mais fez que potencializar, né, o veículo, digamos assim. Né? Antes eu tinha um rádio para 6 milhões de pessoas. Hoje, uma única pessoa consegue, aí, em questões de minutos também, mandar essas notícias. É impressionante, né? Porque assim, a internet, ao mesmo tempo que é um mecanismo maravilhoso de difusão do conhecimento, né? A exemplo aí do nosso canal, onde a gente aqui esclarece dúvidas e trata de assuntos relevantes para as pessoas, com um alcance muito legal, ao mesmo tempo que ela faz esse tipo de coisa boa, ela também propaga coisas ruins. Exato. Né? Exato. E o que acontece? As pessoas não costumam checar a fonte. Né? Principalmente as pessoas que estão menos acostumadas a lidar com tecnologia. Ela, por exemplo, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu respeito. Vamos supor, sei lá, um profissional respeitado da minha área. Só que ele encaminhou de alguém que ele nem conhece. Né? Exato. Aí, como veio desse profissional que eu respeito, eu falo, então isso aqui deve ser verdade, vou encaminhar. Aí encaminho para 10, 20, 15 amigos e etc. E isso vai tomando uma proporção absurda. Né? Exato, porque você também mandou para alguém e esse, não, peraí, o Virgílio não vai me mandar um negócio, exato, né? Assim, exato. É isso. Então você confunde o autor da mensagem com a pessoa que encaminhou a mensagem. Exatamente. Né? E aí, como eu estava falando, né? Que coisa ridícula acreditar em extraterrestres, né? No início da pandemia, o presidente americano teve a infeliz ideia de dizer que um desinfetante famoso nos Estados Unidos poderia ser uma boa ferramenta de combate ao coronavírus. Depois que ele disse isso em rede de TV, mais de 30 americanos deram entrada em pronto-socorro, intoxicados porque beberam desinfetante. Então veja assim, nós estamos no século XXI, exato. Né? O planeta avançou muito em muitas coisas. Teria a própria tecnologia da internet para averiguar se era certo ou não, exato. Mas pessoas beberam desinfetante. Veja o nível da ignorância. Exato. Né? Exato. Então, assim, é um assunto que a gente vê todos os dias na televisão, né? Está muito na moda esse tema fake news, mas é bom que esteja, né? Porque hoje em dia você divulga fake news a respeito de tudo. Exato. Né? Então, eu acho muito importante a gente abordar aqui no Siga Direito, porque se você divulga uma notícia falsa, além de causar um prejuízo social que você não consegue nem medir, porque tem pessoas que foram mortas porque foram falsamente acusadas de terem matado, exatamente, etc. Então, assim, quem matou o menino tal foi a fulana de tal. Uma pessoa divulga isso, essa pessoa foi linchada. Exatamente, né? Foi linchada até a morte. Né? Então, assim, você assassinou uma pessoa. Quando você divulga uma notícia falsa, às vezes você acha que é uma besteira, que é inofensivo, você não sabe como a notícia vai chegar para a pessoa que está recebendo. Exatamente. Então, este é o ponto, né? Eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem de que a propagação de notícias falsas pode parecer algo inofensivo, mas ela pode gerar consequências incalculáveis. Sim, inclusive há rumores, né? Isso não está ainda devidamente comprovado, que, por exemplo, a própria eleição lá dos Estados Unidos teve uma questão de fake news, né? De ajuda, de espiões russos, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente é perigoso a gente compartilhar informações sem antes checar a fonte com os sites que a gente realmente conhece, e às vezes até o próprio site tem que se retratar. Assim, olha, isso do jeito que eu contei não é dessa forma, na verdade aconteceu desse jeito. Né? Exatamente. Né? Então, assim, checar a fonte eu acho que é o primeiro grande conselho. Verifique quem é que gerou aquela informação, se foi uma agência de notícias ou se foi um site de quintal. É, né? Verdade. Com interesses escusos, muitas vezes, com interesses errados, né, buscando o mal feito, acabam divulgando. E outra, uma coisa também que as pessoas precisam ter muito cuidado com a responsabilidade civil. Né? Sim. Nós já falamos aqui, nós temos um episódio sobre responsabilidade civil aqui no Siga Direito, que a gente até falou sobre questão de acidente de trânsito e tal, mas a responsabilidade civil, ela abarca todo tipo de prejuízo que você causa a alguém, mesmo um prejuízo à honra. Né? Sim. Então, se eu divulgo uma notícia falsa a seu respeito, Felipe, e essa notícia é propagada, né? Ela é replicada, você está sofrendo um dano à sua honra
que não tem limites. Exato, não tem limite. Não tem como segurar. Uma vez que foi disparado, não tem mais como parar. Não tem mais como parar, né? E aí a gravidade, ela aumenta, porque você não sabe como vai ser a reação. Uma pessoa que tem a honra maculada, por exemplo, né? Sim. Uma pessoa que tem uma foto íntima divulgada. Como aconteceu já, inclusive, com pessoas que nós já tratamos aqui também, pessoas Sim, famosas, né? Pessoas famosas, né? Aqueles casos que a gente já tratou naquele aqui episódio, né? Exato. Então, assim, qual é a repercussão disso? Quanto tempo isso vai ficar transitando pela internet? Exato. Quando vai parar? É um pesadelo. É um pesadelo. Né? E pessoas têm que, às vezes, se mudar do país, porque não conseguem ir a uma padaria sem que alguém aponte o dedo e... né? Exatamente. Então, assim, é muito... Olha, falando dessa própria situação que você colocou, Virgílio, e importante, veja só, o próprio coronavírus, digamos assim, quando nós ficamos ali um lapso de tempo sem saber o que de fato era o vírus, e ainda assim hoje a gente ainda tem pouca informação, mas muito mais do que naquela época, houve um tumulto geral das pessoas irem aos supermercados e comprarem absolutamente tudo. Compravam estoques de álcool em gel, compravam papel higiênico. Eu lembro do papel higiênico subir o preço assim absurdamente. Né? Então, assim, quando você propaga realmente coisas absurdas, né? Assim, sem essa responsabilidade social, acontece esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes alguém que realmente precisa de um determinado remédio, alguém que precisa de um determinado insumo, não conseguirá porque uma única pessoa conseguiu comprar absolutamente tudo ali e acabar, né? E no caso do corona, né? Para mim, o maior problema disso tudo é que misturou-se ciência com saúde. Exato. E desculpa, política, né? Com política. Ciência com política, exato, né? Exato. Então, agora, se você faz um determinado tratamento, você é de esquerda. Se você faz um determinado tratamento, você é de direita. Não tem nada a ver. Né? A gente está aqui para preservar a vida e tal. Saúde. Então, as fake news, né, que o ministro Barroso, inclusive, bate muito nessa tecla lá no TSE, elas são muito prejudiciais, inclusive, à democracia. Perfeito. Né? Porque a partir do momento em que você começa a acreditar em teorias da conspiração, em vários casos, né? Nós temos em várias áreas, e isso molda a forma como você age, né? Isso é um problema terrível. Né? Sim. E com esse potencial de se alastrar, como a gente estava conversando mais cedo com o cineasta Tomás aqui do Siga Direito. É verdade. Né? A gente falou assim, hoje todo mundo tem um estúdio de TV no bolso. Sim. Né? Então a gente consegue hoje, com um simples aparelho de celular, editar vídeos, gravar, publicar. Esse aqui é um estúdio de TV com acesso ao mundo. É verdade. Né? Portátil com acesso ao mundo. Para viralizar, basta você dar sorte de postar uma coisa que alguém gostou muito, divulgou para alguém que gostou muito e assim sucessivamente. Né? Inclusive, eu li fugindo um pouquinho, mas aqui dentro ainda dessa questão da tecnologia, né? Eu li um relato muito interessante de uma mãe, eu não sei se você teve a oportunidade, a filha dela tinha mais de 2 milhões de seguidores. Eu vi esse caso, eu vi. E ela excluiu as contas da todas filha, as contas das redes sociais. TikTok, Facebook, sim, Instagram, dizendo o seguinte, olha, eu não quero que a minha filha cresça, né, nesse ambiente onde pessoas desconhecidas te criticam e te elogiam. Né? Então você nunca sabe a quem agradar, como agradar. E esse é um alerta, né, que a gente faz aqui. Eu que sou pai de 3 meninas, Felipe é pai de uma menina, assim, um alerta aos nossos filhos, né? Sim, porque muito que está ali nas redes sociais, Virgílio, não reflete de fato a sua vida como ela é, né? Exato. Porque normalmente a gente publica nas redes sociais o quê? Momentos felizes, né? Ou seja, quando a gente realmente está num restaurante legal, ou tá com os amigos, enfim, a gente só publica esses momentos. Então, para todos, a sua vida é maravilhosa. Não né? tem defeito. Não tem defeito. Ora posta na academia, ora posta no clube. E não deixa de ser uma fake news. E não deixa de ser uma fake news, exatamente. Por quê? Porque você está propagando uma imagem que está sendo entendida como algo que não existe. É porque ela tem uma distorção mínima, mas ela tem. Né? Naquele momento, beleza, você está feliz, você está, né, num restaurante bacana, comendo uma comida e tal, mas aquilo não é a sua vida, aquilo é um momento da sua vida. É verdade. Aí na cabeça da criança e do adolescente, veja a gravidade das fake news para esse público, né?
a minha vida não presta. Por quê? Porque a fulano de tal está sempre no salão de beleza mais bonito. Exato. O fulano de tal está sempre andando no carro bonito, entendeu? Vai medir a vida com uma régua diferente, né, meu amigo? Exato. E aí é natural que a gente compare o que a gente vê nas redes com o que a gente vivencia. Né? Exato. E isso gera problemas, gera crise de ansiedade, gera crises mais graves até. Ou seja, a repercussão é muito maior do que a gente imagina, né? Porque entra também questões de saúde aí. Com certeza, né? Então, assim, aquela história do corpo perfeito, né? É verdade. Porque tem que estar magro, porque tem que estar musculoso, não sei o quê. Não, às vezes não. O biotipo da pessoa é que vai dizer, a forma como ela vive, como ela come, é que vai dizer. E não necessariamente você precisa ser magro, ou forte, ou esbelto para ser feliz. E para ter outros valores também, Exato. né? Que não necessariamente são esses valores estéticos, Exato. que é o que normalmente se procura. Obviamente, nós sabemos que existem pessoas que se preocupam com outras coisas, mas essa questão estética hoje também é uma coisa que preocupa muita gente, Exato. né? E aí vem o Photoshop. Aí vem o Photoshop. Que é outro camuflador de fake news. Exatamente. Exato. Exato. Quem conhece a pessoa ao vivo não reconhece ela no Photoshop. Exatamente, né? exatamente. E para que a gente tem que ser escravo dessa cultura, né? Sim. Só que só faz mal para todos nós. Né? Exato. O imediatismo, a busca incessante por notícias, a gente às vezes não está nem conseguindo mais dirigir sem olhar o celular, porque você tem que estar inteirado, você tem que estar conversando, né? Exato. Para que eu preciso estar conectado tanto tempo? Exato. E aqui vai uma autocrítica, né? Eu procuro, né, diminuir, mas às vezes é difícil. Eu mesmo utilizo muito o celular e tal, e isso me faz mal. Então, assim, a gente tem que desacelerar. Eu acho que tudo isso que a gente está vivenciando é novo, a humanidade está se adaptando a isso, a internet nunca foi tão acessível, os smartphones trouxeram o computador para dentro do nosso bolso, né? Antes a gente via e-mail uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, agora a cada segundo você pode olhar o seu e-mail. É verdade. Né? É verdade. E a redução do custo também facilitou, enfim. Então eu acho que assim, o alerta que fica é, primeiro, não repasse notícias que você não checou a fonte, né? Perfeito. Verifique sempre a fonte, né? Às vezes, mesmo que a fonte seja uma fonte segura, analise a conveniência de repassar notícias ruins, tragédias, fotos de crimes. De crimes, que é muito comum. Muito comum. Né? As pessoas adoram repassar isso. Para quê? O que você acrescenta na vida da pessoa? Ou né? o que você realmente ganha fazendo isso, né? Zero. Então, assim, cuidado com o que você repassa. Eu falo muito isso com os meus pais, né, que são de uma geração antes da minha ali, mais idosos e tal. Eu falo, gente, antes de divulgar, vejam se isso realmente tem um fundo de verdade, né? Sim. Cuidado com o que vocês estão repassando. E às vezes, Virgília, assim, pelo que eu já percebi também, e isso já foi noticiado também, às vezes a pessoa não pega nem para ler. Ela lê a primeira e a segunda linha ali e fala, eu já vou encaminhar, eu quero que todo mundo saiba. E não lê o restante, né? Eu conheço uma pessoa que é mestra nisso. Isso, né? Lê as 2 primeiras ali e fala, eu vou encaminhar. Esse aqui tem que... Né? Então, você leu? Não li. Você leu? Não, mas eu sem ler. É verdade. Acontece demais. Acontece. Então, eu acho que hoje o episódio foi um pouquinho diferente, né? Aqui a nossa conversa, mas não deixou de ser importante. Exato. Porque eu acho que a gente tratar desses assuntos nessa época de tantos conflitos, né? Sim. De tanta polarização. Exato. É muito importante que as pessoas voltem a ter o bom senso, a tranquilidade. E é uma forma de você cuidar do seu direito. Exato, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, meus amigos. Este foi o tema de hoje. Falamos aqui sobre fake news. A gente espera que vocês tenham gostado. Até a próxima.